para confirmar, vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Legal, Sim, sim. obrigado. Gente, bom dia. Então, obrigado pela presença virtual de todo mundo, né? Eu estou aqui com a Silvia. A gente vai trazer um conteúdo para vocês sobre atração e seleção e admissão de candidatos de modo digital. Eu, dentro da Inteligência, tenho o papel de mobilizar, trabalhar junto com as equipes internas e também com o time da SAP quando necessário, para que a gente desenhe as propostas ideais para trazer para a realidade os projetos com as soluções da SAP para RH. Tá? Já tenho aí mais de 15 anos de experiência no mercado de TI e a maior parte desse tempo em SAP, boa parte também com soluções de RH. Tá? Pelo menos desde 2010 eu trabalho com soluções de RH SAP. Silvia, por favor, vou deixar você se apresentar e a gente já inicia o conteúdo também. Obrigada, Rick. Bom dia, pessoal. Meu nome é Silvia. Eu trabalho na Inteligência também já há algum tempo trabalhando com as soluções SAP SuccessFactors. E a gente trouxe aqui um assunto que particularmente eu gosto bastante de falar, que é a parte de recrutamento e seleção e ambientação dos candidatos, né, dos novos colaboradores. Então, para iniciar a apresentação, a gente vai passar um vídeo para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Que mostra um pouco, que fala um pouquinho desse cenário, né? Que a gente está vivendo. Vocês já conseguem visualizar minha tela? Sim. Sim. Tá. É um vídeo curto, tá? 2 minutinhos. Mas é importante porque a gente tem alguns insights aí nesse vídeo. Vamos lá. Last week, I said COVID-19 will be here for at least 2 years. I was wrong. COVID-19 will be here for 100 years, and it will change our lives forever. But how exactly? Well, here is my best guess. Office. The office is dead. In a lockdown, it's illegal to open them. So companies are realizing, wow, I don't need an office. I don't need to pay $1 million in rent when all my employees can work from home. Google and Facebook just announced that all their employees do not need to come to an office until 2021. Jobs. Many jobs can be done remotely. You just need the internet. So when COVID-19 hit, millions of people drove out of New York back to their homes to be with their family. They realized, why do I need to pay $2,000 a month for a small apartment just to live in a big city? Yes, cities. They will not be the same. People are realizing they don't like the traffic, the noise, and the pollution. They can work next to very exciting nature. So, in the future, millions of people will immigrate from cities to farms, to beaches, to small towns. And that means New York City, New Delhi, and every other major city will not be the same after COVID-19. For one, they will have a lot less traffic. Talent. This is the most exciting part. If you don't need to be in the office, then Google can hire you wherever you are in the world. Which means if you are a genius living in Indonesia or Iceland or Zimbabwe, Google will hire you right from your bedroom. You just need to have talent. You don't need a US visa. You don't need to immigrate. You don't need to relocate. You don't need to go to the office. In fact, last month, I hired 3 people without ever meeting them in person. It was all done online. This is why COVID-19 will be around for 100 years.
Muito bem, legal, obrigado, Silvia. Acho que um ponto que fica ok, a gente sabe que de fato dá para trabalhar de casa, mas não é aplicável para 100%, né? Nem todo mundo consegue. Eu tenho acompanhado muitos executivos falando sobre esse momento, e o Guilherme Bittenball da XP, por exemplo, hoje eles têm mais ou menos uns 22 mil metros quadrados de escritório para 2 mil pessoas. Eles estavam com um plano de dobrar esse espaço e eles decidiram, por conta do cenário, não fazer isso e talvez até reduzir o que eles têm hoje, porque funciona, né? Mas é um tipo de negócio que tem essa possibilidade. Eles estão, na verdade, 99% remoto, tem uma parte que ainda precisa ficar no office. Só de segurança e infraestrutura tem algumas questões assim. Mas tem outros negócios que realmente trabalho em campo, então você também não consegue aplicar para 100%. Mas, de fato, grande parte das pessoas hoje tem essa possibilidade, né? Esse benefício de conseguir trabalhar de casa. E a gente vem percebendo, né? A gente já tinha diversas demandas de projetos para digitalizar o processo de atração e seleção e ambientação. Isso já era um pedido comum. Mas, obviamente, que nesse cenário onde eu não posso parar o negócio, eu preciso continuar contratando as pessoas, eu preciso manter o negócio rodando, isso agora é mais forte, né? Então, a gente sabe que um ponto muito forte é a experiência do empregado, e nesse caso do candidato também, né? Eu estou ali buscando uma oportunidade, eu preciso conhecer essa empresa, eu preciso ter todas as informações necessárias para tomar a decisão de aplicar para aquela vaga, então para saber como que ela funciona, quem trabalha lá, qual é a cultura, né? De repente, como que eu posso crescer, me desenvolver nessa companhia, então isso precisa estar disponível. É uma venda, né? No final, é assim como um cliente vai buscar uma solução no mercado, ele pesquisa, vai em sites, um candidato também, ele vai procurar, ele vai comprar a sua empresa por esse portal que você tem disponível. Então, o primeiro pilar que a gente traz é acesso às informações de forma clara e que a experiência seja boa para o candidato. E um segundo ponto importante que a gente coloca que eu preciso conseguir aplicar para essa oportunidade que a empresa, o gestor, né, o recrutador ali, tenha a visibilidade de todo mundo que se aplicou e consiga entender o perfil dessas pessoas para que possa tomar a decisão. Então, a gestão do processo também é extremamente importante. Depois a gente vai para um outro ponto, onde como é que eu consigo, né, entrevistar essa pessoa digitalmente, fazer com que ela também receba uma carta oferta para a gente formalizar essa relação de trabalho, né? Então, eu preciso que ela assine documentos até que ela chegue no momento onde ela foi selecionada e ela tenha mais documentos ainda, formulários para preencher, escolher os benefícios de repente, assinar outros termos e contratos. Então, como que ela à distância pode formalizar isso? Então, eu preciso ter uma infraestrutura que me permita fazer essa assinatura eletronicamente à distância. E depois, para fechar, ela precisa começar a trabalhar e para isso ela precisa saber e receber os recursos necessários. Então, ter os acessos, de repente eu preciso receber um notebook, um celular, enfim, toda a infraestrutura necessária para eu começar realmente no meu primeiro dia de forma produtiva. Então, fazer esse ponta a ponta, né, desde quando essa pessoa ela pode se interessar pela minha empresa até que ela esteja no dia 1 realmente trabalhando e produzindo, é um grande desafio quando a gente vai para o mundo digital. Silvia, fala um pouquinho para a gente, eu acho que você tem algumas imagens para compartilhar também, de como que o processo ele funciona hoje e como que a gente pode transformar isso. Obviamente também a gente vai usar tecnologia nesse sentido. Vou passar para você agora. Obrigada, Rick. Vocês conseguem visualizar minha tela? Sim. Legal. Bom, aqui é uma fotografia, né? Está escrito situação atual, mas eu já posso dizer que é uma situação antiga, em alguns casos atual. Então, a gente visualiza aqui as etapas desse processo de recrutamento, seleção e ambientação de forma manual, né? Então, a gente já visualiza que é uma experiência assim, desatualizada, não é uma experiência agradável nem para o recrutador e nem para o candidato, né? A gente vê aí muitas etapas de forma manual. Então, a gente a primeira etapa aí é o processo de divulgação da vaga. Então, o recrutador tem lá que se
divulgar essa vaga em vários tipos de canais. Aí o candidato se inscreve, ou ele envia o currículo dele manual. Chega esse currículo aí para a recrutadora, naquela mesa, ela tem um monte de papel, ela tem que fazer essa análise. E aí tem custo, né? Tem uma experiência demorada, é frustrante. E aí a A gente gente tem passa. aí muito e-mail e planilha, né, Silvia? Deve ter controle Sim. manuais, duplicidade de dados, possibilidade de erro, né? É um cenário comum. E aí tem. E aquilo, né? Se tem alguma documentação incompleta, a gente tem todo aquele. Volta tudo, entra em contato com o candidato, pede alguma documentação. Então, esse é o cenário antigo atual, né? E aí, com esse cenário da pandemia, a gente tem percebido, né? Eu, com a minha experiência também em alguns projetos, a gente já vinha acompanhando a necessidade e o desejo, né, do setor de gente e gestão, pessoal do recrutamento e seleção, né, de recursos humanos, de digitalizar esse processo, né? E com a pandemia, a gente viu que esse processo só acelerou, né? Então, as pessoas foram meio que obrigadas a transformar isso aqui para um novo normal, né? Que aqui é o meu próximo slide. Passou aí para vocês o próximo slide, Sim, azulzinho? sim. Tá, legal. Então, olha só, a gente já vê uma grande diferença aqui, né? Olha só, menos etapas, um processo mais claro, mais simples. E como o Ricardo falou, a gente tem todo o processo de divulgação de vagas, então a gente tem uma experiência tanto para o candidato quanto para o recrutador, é uma experiência fantástica, uma experiência fácil, né? Simples. Por quê? Dentro de uma única tela, ela consegue fazer o gerenciamento de todos esses canais, esses portais de divulgação, né? Então, começa que a recrutadora, ela tenha essa visualização. Bom, e aí, quando a Legal. gente fala do candidato, você quer colocar algum ponto, Rick? Eu acho que, assim, a gente viu o slide anterior com muitas etapas e, não necessariamente, a gente vai descartar todas, né? Mas nesse processo digital, você consegue automatizar muita coisa. Então, Sim, eu acho que o processo torna mais simples, a experiência é mais fluida para ambos os lados, porque, de fato, é uma solução que te traga um processo digital em atração, seleção e ambientação, ele vai conseguir fazer com que as pessoas tenham um acesso centralizado às informações, que não seja duplicado, seja mais fluido, né? Então, pelo que eu estou entendendo, por exemplo, quem ali está divulgando essa vaga, de um único lugar ela divulga em todos os canais, né? Isso fica disponível para todo mundo já ali em tempo real. Você exato. consegue mostrar para a gente um pouco aí como que isso funcionaria? Sim. Eu vou mostrar para vocês como a gente fala da experiência também tem que ser fantástica para o candidato, né? Então, depois dessa divulgação, como é que funciona na visão do candidato? Geralmente, o candidato ele está lá no LinkedIn fazendo a sua busca, né, pela empresa. E aí, quando a gente fala experiência do recrutador, experiência do candidato, a gente tem que pensar no seguinte, né? Que eu vou fazer para fazer com que os candidatos se inscrevam na minha empresa, né? Mesmo que eu não tenha vaga, que ele se sinta interessado em se cadastrar e conhecer um pouco melhor. Então, a gente consegue ter acesso a informações da empresa. Então, o candidato, ele está navegando, então ele já vê informações da empresa. O que essa empresa tem para me oferecer? Mesmo que não tenha vaga, será que eu vou ter interesse de me deixar o meu cadastro nessa empresa? Então, nesse momento, ele já está tendo uma experiência agradável, ele está sendo engajado, incentivado a se cadastrar, né? Então, aqui é a forma como a Aqui você gente... está no celular, então assim, a plataforma precisa, né, muito importante hoje. Mais de 80% dos acessos hoje são feitos por celular, então está mostrando já que tem que ser uma página que a gente chama de responsiva, né? Que ele possa navegar no dispositivo dele e conseguir de um lugar único entender o que que é a empresa. Exatamente. E aí a gente pode colocar alguns vídeos institucionais, né, para engajar mais o candidato. E aí ele tem lá, ele vê se caso tem vagas ou não tem, ele opta, né,
dá uma navegada entre as vagas e ele chega aqui no momento de decidir se ele quer se candidatar ou se ele quer compartilhar essa vaga para algum colega, né? Dependendo do perfil. E aí, quando ele clica em se candidatar, é uma informação importante aqui, né, pessoal, que independente de ter vaga ou não, ele pode se cadastrar no site de carreiras da empresa. E a gente tem que tornar isso simples, né? Porque quem é o candidato que gosta de ficar preenchendo vários campos, né? Chega aquela etapa cheia de documento que eu tenho que colocar nesse momento e eu nem sei se eu vou ser convocada para trabalhar nessa empresa. Então, nesse momento, ele consegue aqui fazer o cadastro dele de forma simples. Então, ele anexa o currículo, né? Ele tira a foto do currículo dele. E aí, automaticamente, é claro, a gente está falando da primeira etapa, né, Henrique? Então, essa etapa aqui é aquela que eu não preciso de todas as informações nesse momento, né? Eu preciso das informações básicas dele para eu conseguir acompanhar e levá-lo ele para outras etapas. E aí, conforme vai rolando, né, conforme vão passando as etapas, eu vou comunicando e solicitando outros documentos. Então, é nesse Isso aí é momento. importante, hein, Silvia? O que você está colocando, eu tenho recebido muitas solicitações para que o processo seja simples, a experiência seja simples, justamente nesse sentido, né? À medida que ele avança no processo, ele vai enriquecendo o perfil dele com mais dados. Então, eu não peço no começo. No começo, eu quero pedir, assim, e-mail, né, basicamente, e isso. Porque ele já se cadastra, de repente ele sobe ali o CV dele, a ferramenta já lê automaticamente, preenche o resto. Mas eu tenho o e-mail dele, está na base, eu consigo me comunicar. De repente, eu vou mandar um e-mail marketing para converter, né, esse potencial candidato ali no meu pipeline, já trazendo aqui ferramentas de marketing para isso, para que não seja um processo maçante, ele consiga, de forma simples, avançar no processo seletivo e quando ele estiver mais avançado nas etapas, aí sim eu vou pedindo mais informações. Então, é assim que a gente desenha também, né? Exatamente. E aí ele se candidata, né? Ou ele cadastrou, mesmo sem ter uma vaga. A recrutadora já visualiza essa informação dele, né, no sistema. E aí o que é legal é que as recrutadoras, elas podem trabalhar em conjunto. Então existe o grupo de talentos, né? Então eu crio grupos de talentos, por exemplo, eu crio um grupo de liderança, um grupo de especialistas, e aí, com base em filtros, eu jogo esses currículos, né, esses cadastros para esses grupos de talento, e as recrutadoras conseguem, de forma simples, fácil, buscar esses candidatos para as vagas, né? Além de que a recrutadora consegue, dentro do sistema, encaminhar esse candidato para outro colega ou para uma outra requisição que faça mais sentido, né? Bom, e aí passa-se as etapas e o candidato vai sendo notificado, né, que ele está passando, que realmente ele passou dessa primeira etapa de análise, e aí chega o momento aqui da entrevista, do agendamento das entrevistas e avaliação das entrevistas. Então, a gente sabe, né, Henrique, que existem várias formas, a gente estava falando um pouquinho antes da reunião, quantas novas empresas surgiram, assim, com novas ferramentas de entrevista, de links online, né? A gente está aqui no Webex, mas agora tem o Skype, tem o Teams, tem diversas aí ferramentas que a gente consegue já fazer essa entrevista virtual, né? E aí, eu vou mostrar para vocês agora, no momento dessa entrevista, então, assim, eu estou conversando com o candidato, né? Eu estou fazendo essa entrevista com ele. A recrutadora, ela já consegue visualizar aqui no celular, então eu estou aqui batendo papo com vocês, estou com meu celular na mão, automático, junto, né, no mesmo momento. Então, eu vou entrevistar aqui o Pedro, por exemplo, eu dou uma olhada no currículo, né, para lembrar a qualificação do Pedro, e por aqui eu já consigo fazer a avaliação desse candidato. Então, eu tenho aqui as competências para esse cargo. Então, eu falo para eu coloco aqui no sistema qual que vai ser a nota do Pedro, né? Com base nesse meu bate-papo com ele, eu consigo colocar uns comentários para se tiver uma outra etapa de entrevista,
E o gestor que está acompanhando também dentro do sistema, ele consegue visualizar como que está o andamento dessa entrevista, né? Então, aqui eu consigo colocar os comentários e fazer uma classificação geral. Então, de forma simples, né? Você vê, eu faço entrevista, ao mesmo tempo eu já estou registrando aqui no sistema, e as informações ficam lá no sistema para quem estiver participando desse processo ter acesso. Então, a gente já tem aí um grande avanço, né? Legal. Então, assim, do que a gente começou o bate-papo de alguns pilares, a gente tem um portal com as informações claras da empresa, então está disponível para acesso móvel também. Esse candidato, esse potencial candidato, ele consegue entrar no processo de uma maneira simples, e aí o gestor, né, o time ali de RH também tem visibilidade das pessoas e consegue então fazer o filtro, consegue selecionar as pessoas ideais para o processo, enquanto as demais, né, todos na verdade têm visibilidade de onde eles estão no processo, recebem notificações, respostas, olha, você não passou por esses critérios, tal. E ele vai avançando no processo, faz entrevista digital também, aí, né, diversas ferramentas, por vídeo. Aí sabe, cada empresa também tem, às vezes, o seu tipo de teste, né? Eu faço um DISC online, faço um teste das 16 personalidades. Então, cada um vai fazer de um jeito, escolhe as suas ferramentas, mas a gente pode integrar esses resultados dentro da plataforma. E aí, quando esse candidato ele chega ali no momento final, né, onde ele de alguma forma ele foi selecionado, ele precisa receber a oferta, né? A gente chega, acho que no primeiro ponto, onde ele tem que ter um documento em mãos ali para começar a formalizar essa relação e que ele precisa assinar isso. E a gente está longe, né? Nesse momento a gente está distante. Como é que isso acontece? Como é que alguém que está longe pode aceitar uma carta oferta da empresa? Legal, Henrique. Aí chegou no ponto legal, né, da nossa reunião, que vem a questão da assinatura digital, né? A gente passou por aí por uns projetos onde algumas pessoas estavam inseguras, né? Será que é válido? Eu tenho que passar para o setor jurídico para fazer essa validação, né? Mas eu preciso que o candidato venha aqui, Silvia, assinar o papel e a gente tem que arquivar, porque amanhã ou depois ele pode processar, falar que não foi esse o acordo e tal. Então, a gente tem esse dilema. Então, é válido, sim, a gente consegue. E essa questão que você falou do jurídico, eu ouço muito, tá? Por mais que a gente traga aí as evidências e todo o histórico, né? Você está mostrando uma solução de assinatura eletrônica que tem todo o tracking de quem assinou, né? Isso é utilizado quando necessário para processos, para defesa e tal, e é válido, né? A gente assina diversos documentos eletrônicos já, eu particularmente, pessoalmente, já assino vários assim, mas o jurídico sempre é importante estar envolvido para que ele também valide e toda a companhia fique tranquila quanto a isso. Exatamente. E aí, o que você está mostrando para a gente aí? E aí eu estou mostrando aqui, então ele passou por todas as etapas, ele foi aprovado, chegou ali na carta oferta, né? Então ele recebe uma notificação também com um link onde vai direcionar aqui para os documentos que ele tem que assinar. No caso aqui eu estou com uma carta oferta, né? Então aí ele está naquele portal que ele tem acesso para ver todas as oportunidades, ele acompanha o processo inteiro e ele recebeu essa carta oferta lá. Exatamente, é o mesmo portal que ele se candidatou, que eu mostrei para vocês, né, no começo da reunião, ele se candidatando lá pelo LinkedIn, pelo site de carreiras. Então, no mesmo site, ele vai ser direcionado aqui no caso a gente está aqui com o DocuSign, e aí ele faz a leitura toda e ele pode aqui assinar, né? O sistema já sugere uma assinatura, um tipo de assinatura, ou ele pode também desenhar, né? Tem algumas formas aqui que ele pode assinar. E aí, o que é interessante, né, Silvia? Para onde vai essa carta? Né? Depois ele assinou, o que ele vai ter que imprimir para me entregar, mandar por correio? Não, a gente, automaticamente, quando ele assina, já fica dentro do sistema e a recrutadora tem acesso tanto a esse documento de forma PDF, né, assinado, sem poder editar, e também tem, adicional a isso, um certificado de validação, que comprova que essa assinatura, né, para toda assinatura gera um
o ID, ela é oficial, né? Ela é aceita. Então, ficam os dois documentos lá na mesma tela do processo seletivo. Muito bom, muito bom. Voltando aqui para a apresentação, a gente está aqui, né? Então, ele assinou a carta oferta, e aí a gente tem que enviar para ele outros documentos adicionais, né? A gente manda o kit admissional. Quais os documentos agora que eu preciso dele, que ele me entregue, para poder finalizar a admissão dele, né? Então, ele envia... Então, vamos lá. Ele aceitou a oferta, né? Então a gente falou ali, portal com informações, entrar no processo, fazer as etapas. Então, foi selecionado, assinou o primeiro documento, eu estou ali quase que tudo certo para ter essa pessoa trabalhando comigo. Então, a gente, aqui nesse momento, está fechando o processo de atração e seleção, já está entrando no processo de admissão e ambientação dessa pessoa. Né? A gente posso chamar assim. Legal. Sim, exatamente. E aí agora a gente entra naquela outra parte que a gente comentou no começo, que é como é que eu, né, a partir daqui, eu consigo aí sim ter todos os dados que eu preciso, até falando de e-social, né, os termos que precisam ser assinados, documentos, benefícios que precisa escolher. Então, eu tenho ali uma série de etapas que ele precisa finalizar para, de fato, eu fechar a admissão. A gente entra nisso agora, né? Exatamente. E aí um ponto que eu não coloquei, vou colocar agora, é assim, que claro, né, aqui a gente está falando do recrutador e do candidato, mas todas as pessoas que são, que precisam ser envolvidas nesse processo, elas são notificadas. Então, o colaborador, o gestor consegue visualizar em qual fase que está, né, essa pessoa que eu vou receber, quando que ele vai começar. E aí, a gente falando um pouquinho de admissão, a gente tem algumas etapas, né? Então, o candidato, ele tem que concluir a documentação, né, complementar essa documentação, enviar informações adicionais seja para benefícios ou informações de dependentes, informações que não foram solicitadas na parte de recrutamento. E aí a gente também tem as atividades do gestor, né? O que o gestor precisa para fazer para receber esse colaborador, né? Então a gente vai ver, vou mostrar um pouquinho para vocês o que o gestor faz e como que o candidato visualiza isso, né? Informações de boas-vindas. Além disso, o gestor tem que informar para o setor de tecnologia, né? De TI, de infra, o que esse colaborador vai precisar? Ele vai precisar de um celular? Ele vai precisar de um uniforme, um crachá? Quais as informações que o candidato vai precisar, esse colaborador vai precisar? E eu posso providenciar até mesmo antes da chegada dele. Então, outras pessoas, outros departamentos nesse momento são envolvidos, né? Tem atividades para todo mundo participa nessas atividades. Então, a gente já, além dessa parte de documentos, do processo de assinatura de outros termos, a gente também já começa a falar, já está avançando para o dia 1. Né? O dia 1 ali que ele precisa começar de fato a trabalhar, e para ele trabalhar, de novo, né? Ele de repente, alguém que está no escritório que pode trabalhar de casa, então notebook, um telefone, ou se é de campo, precisa receber os EPIs de repente, fazer um treinamento online para depois começar o trabalho dele. Então a gente está falando dessas duas partes finais, né? Como que ele finaliza a admissão, assinando tudo, preenchendo tudo que é necessário, enviando os documentos dele, fazendo upload, e como ele é preparado para o dia 1, certo? Exatamente. Falando também dessa parte de assinatura, é o mesmo funcionamento, né? Ele vai receber, ele vai ser direcionado, ele recebe um link, ele vai ser direcionado para assinatura eletrônica, onde ele faz a assinatura dos benefícios, assinatura do contrato de trabalho, outras informações que ele ainda não assinou enquanto ele estava lá no recrutamento, né? E aí eu loguei aqui, eu entrei no sistema aqui como o candidato ainda, né? Então ele tem uma visão. Ele não visualiza todas as informações ainda da empresa, ele só visualiza aquilo que é importante para ele antes de iniciar. Calma aí, só uma coisa. Você falou que você entrou no sistema, mas você é candidato. Você já tem acesso? Exatamente, bem lembrado, Rick. Ele vai receber, como ele ainda não é colaborador, né? Não chegou a data dele de admissão.
ele recebe um login provisório, né? Então ele loga no sistema com o mesmo cadastro que ele fez lá quando ele se candidatou. Então ele vai definir uma senha e ele utiliza o mesmo cadastro, o mesmo e-mail. Tá? E aí é importante a gente falar, né? Porque por questões de LGPD, questões de segurança da informação, ele não pode acessar ainda outras informações, documentos da empresa. Então, ele vai acessar Você aqui falou uma exatamente. palavrinha importante aí. Então, a gente já está preparado para GDPR e LGPD. Sim. Tá bom. Boa. Obrigado. Nada. Então, aqui, todas aquelas atividades, todas aquelas pessoas, né, que eu falei para vocês, que são envolvidas nesse processo de admissão, tem aquelas atividades, elas executam as atividades, no caso aqui a gestora já escreveu uma mensagem de boas-vindas para esse candidato, então ele já se sente, né, essa experiência, ele já se sente engajado, ele fala, poxa, nem comecei a trabalhar, já tem aqui uma mensagem de boas-vindas, eu consigo visualizar aqui os contatos, né, então a minha gestora indicou aqui alguns contatos, caso eu tenha dúvidas, eu posso contactar, quem são as pessoas que eu posso contactar. Então, a gente vê que ele tem uma experiência agradável, né, mesmo antes de iniciar na empresa. Então, tem informações onde ele ir, tem informações do presidente. Então, a gente vê aqui como que a empresa está atuando com relação ao coronavírus, né? Quais as ações? Porque é importante para eles saberem, né? Será que eu vou? Como é que será? O que a empresa está fazendo para controlar isso, né? Entendi. Então, quando eu, ali no passo antes, né, eu assinei a carta, e aí eu começo o processo de ambientação, né, eu recebo esses acessos, essas informações, e eu começo a me informar sobre todo o aspecto da empresa, né, de como que eu vou trabalhar, como que eu vou iniciar, e as pessoas envolvidas no processo. Então, assim, o time lá de infra que precisa me mandar um note, já recebe a notificação, já sabe que notebook que é para mim, para despachar. Outro time que precisa me dar o cartão de crédito lá corporativo também já recebe. Então, todo mundo está envolvido no processo. Sei lá, o pessoal de folha recebe notificação. Todo mundo já fica sabendo que tem uma pessoa para chegar e o que cada um precisa fazer. Isso acontece. Exatamente. Todo mundo já está envolvido, todo mundo já está sabendo o que tem que fazer, e o candidato quando chegar, já vai estar com tudo pronto, né? Então, é esse sim o objetivo. E foi feito tudo de forma digital, né? Sem esse contato Legal. físico. Então, de ponta a ponta, ele teve uma experiência fluida, né? Processo seletivo, depois chegando ali na preparação por dia 1, recebeu tudo que ele precisa e aí sim ele pode começar a trabalhar. Então, entendi que a gente chegou ali no final do processo, certo? Certo. E aí. Agora, Não, pode falar. eu ia te fazer uma pergunta. Eu vi muitos documentos, né? Os termos que ele precisa assinar, os documentos que ele precisa entregar. Fala um pouco disso, mas onde isso fica? Para onde isso vai, né? A gente tem ainda lá, quando a admissão é efetivada, tem o time de folha de pagamento, tem as demais áreas que às vezes precisam de acesso a algumas coisas. Onde isso fica armazenado? Como que as pessoas vão ter acesso? Como que isso segue para frente? Uma boa pergunta, né? E que a gente também, quando a gente fala de processo digital, tem aquela pergunta assim, bom, Silvio, o candidato, ele já fez todo o preenchimento lá no site de carreiras. Quando ele vai chegar aqui para complementar a documentação, ele tem que fazer tudo de novo, né? Não, tudo que ele já digitou lá já vem para cá para a parte de complementação e tudo isso fica num sistema que a gente chama central do colaborador, que é o nosso Employee Centro, Que é a né? mesma E daí, plataforma. que é na mesma plataforma. Ok. E essas informações seguem para a folha de pagamento, e aí segue o fluxo de envio para o e-social, né? A central do colaborador é uma outra solução, né? Então, eu já aproveito aqui, convido, a gente vai ter um fórum específico no dia 9 de junho, na próxima terça-feira, com os nossos especialistas, para falar e explorar um pouquinho sobre o Employee Centro. Eu vou mandar esse link para vocês aqui no chat, e aí a gente vai explorar as funcionalidades desse módulo, né? Então, bom, chegou lá a documentação. E aí, o que a gente faz, né? Ele é colaborador, chegou o primeiro dia de trabalho.
Então, ele já acessa a central do colaborador. Quais os acessos que ele tem? O que ele pode fazer sendo colaborador, né? Se é um colaborador que tem equipe, o que ele pode fazer também com equipe? Movimentação, desligamento. Então, a gente vai falar, explorar essas outras funcionalidades nesse outro fórum na próxima terça-feira, do dia 9, às 2h30. Eu vou Legal. copiar Então, esse link e mandar para o chat de vocês. legal. Então, vamos voltar para a gente aqui. Você pode parar de compartilhar e vamos agora fechar o ciclo, né? A gente falou então do processo digital, né? Informações da empresa. Ele entrou no processo, a gente tem visibilidade, assinou a carta oferta, assinou os demais documentos. Então, ele foi preenchendo momento a momento, enriquecendo o perfil dele, sem duplicidade de dados. Chegou lá no final, ele já tem acesso para se preparar para o dia 1. Ele vai estar alinhado com que a empresa, por que ele foi contratado, né? Por que ele está ali, quem que é o time, quem são as pessoas que ele precisa entregar, e a partir dali, então, ele foi ambientado, né? Ele foi integrado na empresa, na equipe, de forma fluida, e o próximo passo, então, com o time de, vamos dizer assim, administração de pessoal, aí segue os outros processos de formalização interna, folha de pagamento e demais. Então, aí a gente fecha o ciclo ponta a ponta, certo? Certo, exatamente. Legal. E aí, então, já tem um próximo webinar com esse time fantástico. A Silvia vai estar lá também, né? Então, de novo, participando, para falar especificamente desse passo seguinte, que é a administração de pessoal, dados mestres, né? Como que isso funciona. E aproveitando até essa solução, né, que é um módulo da plataforma, então da mesma solução, tá? São só áreas de processo que vão se integrando, onde você tem o autosserviço, onde você tem o portal também, assim como a Silvia mostrou, quando o candidato ele vai se ambientar, tem aqueles acessos, ele tem muito mais acesso quando você ativa o Employee Central, ele pode ali administrar os benefícios que ele escolheu ali no começo, ele pode atualizar os dados cadastrais dele, onde o gestor consegue fazer uma movimentação, eu vou pedir aumento para alguma pessoa, vou desligar o contrato de alguém aqui, encerrar o contrato. Então ali realmente a administração, o autosserviço é o portal interativo para as pessoas dentro da empresa. Muito bem, Silvia, acho que chegamos aqui ao final do conteúdo, certo? Sim. Legal, Chegamos obrigado, ao viu? fim. Obrigada a todos, Da obrigada, Ricardo. contribuição. Para quem quiser conhecer um pouco mais no detalhe, ou de repente ter uma apresentação específica dessas áreas de processo, né? Como que a gente pode digitalizar esses processos, a gente fica à disposição, né? Tem todos os contatos aí, inteligenzait.com também. Você encontra a gente nas mídias, na web. E aí acho que a Rose agora ela vai abrir para alguém fazer perguntas, ou se já tiver pergunta no chat, não sei se aí, Rose, você vai ler para a gente, mas deixo aqui meu agradecimento então à presença de todo mundo, e contem com a gente, e a gente sabe que agora é um momento delicado, e a gente precisa manter os negócios funcionando, e aí tecnologia e digitalização é um caminho sem volta, né? Silvia, considerações finais, aí se tiver também. Obrigada a todos, foi um prazer, eu gosto muito de compartilhar essas experiências. Espero todos vocês lá no nosso webinar do Employee Central, vai ser um sucesso também. A gente vai contar aí com mais 3 especialistas. E é isso, obrigada, Rose, pela oportunidade, obrigada, Ricardo. Obrigada a todos os participantes. Legal. Vamos lá, Rose, temos perguntas? Não, pessoal, aqui no chat não tem nenhuma pergunta, mas se alguém. Sim, da Débora. A Débora está perguntando quando será o próximo webinar. Da nossa parte aqui, Débora, estamos preparando para daqui uma semana mais ou menos, tá? Ainda não tem a data definida, mas será em breve, tá bom? Se alguém quiser abrir o microfone para fazer perguntas para o Ricardo ou para a Silvia, por favor, fique à vontade, tá? De qualquer dúvida, fiquem à vontade. A gente pode estender uns minutinhos aqui, responder. De repente, se quiserem compartilhar algum cenário, algum desafio que vocês têm hoje também.
Bom, enquanto isso, eu já aproveito para informá-los que esta apresentação ficará disponível no nosso portal, lá na pastinha Documentos, Lives, Inteligência e a data da live, tá bom? Depois, quem quiser acessar, vocês podem ir lá que vai estar disponível. Terminando aqui, eu creio que o Ricardo deve compartilhar conosco e ao longo aí da semana a gente vai publicar lá para acesso dos associados, tá bom? Legal, combinado, ótimo. Bom, acho que se não temos dúvidas, a gente fica por aqui. De novo, obrigado para todo mundo e a gente fica à disposição. Obrigado, Rose. Imagina, Ricardo, até a próxima. Obrigada a todos, um ótimo dia. Até mais. Dia, Tchau. tchau.